Olá, gente, nós estamos estreando hoje aqui pelo Lex Studio o nosso novo programa Poesia Jurídica. Na realidade, o Poesia Jurídica era pelo menos para mim, era o meu projeto principal, né? Aí a maioria do pessoal já me conhece pelo Resenha Corporativa, mas ó, o meu programa mesmo, né, inicial era o Poesia Jurídica. Então, estou aqui, estamos estreando hoje, né, com uma muito bem aqui na presença aqui. Minha amiga Amanda Cardoso, Olá. advogada do Guardião do Direito. Tudo bem? E como convidado, uma pessoa assim queridíssima, que é o Aldo da Fonseca Tinoco Filho, engenheiro sanitarista, professor universitário, ex-prefeito de Natal, no Rio Grande do Norte. E assim, e é um amigo, na realidade o irmão dele é um grande amigo meu. Um beijo, Rômulo, também. Bem-vindo, Aldo. Obrigado. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui nesse programa de estreia do Poesia. Uma honra, Sara, Amanda, um prazer enorme estar aqui com vocês, à disposição, falar nesse ambiente aí de urbanismo, meio ambiente e saneamento. É isso aí. Gente, poesia, a nossa ideia com relação à poesia jurídica sempre foi levar o conteúdo às pessoas de uma forma, numa linguagem mais simplificada, né? Todo mundo sempre enxerga o direito como uma coisa engessada, muita tecnicidade. E não apenas o direito, mas as matérias também de política, de saneamento, de questões aí de interesse público. E todo mundo, às vezes, não consegue entender ou ter acesso a um conteúdo que seja mais fácil, né? Mais acessível, né? Então, e aí surgiu essa ideia. E vamos falar um pouquinho aí sobre saneamento público, saneamento. O Aldo, na realidade, inclusive, como prefeito de Natal, ele deu uma revolucionada, né, Aldo, como na questão do saneamento. Conta pra gente um pouquinho. Na realidade, a questão do saneamento, você tem uma grande quantidade de pessoas que, por não ter acesso à área urbanizada, à área equipada, é expulsa, vai morar na extrema periferia, no limite da zona rural. Porque, na realidade, quando se acontece um investimento público, imagina que eu pavimentei uma rua, drenei uma rua, o seu terreno sobe de preço. Cada investimento público que acontece, o terreno sobe de preço. E a maioria da população, por não ter renda, não consegue ter acesso a essa terra equipada, urbanizada, e vai morar nas áreas piores, nas áreas de encosta, nas áreas que a gente chama planície de inundação, que o ser divino fez para espraiar, para receber os excessos de água de chuva do rio. Por exemplo, Tietê. Marginal do Tietê chove, inunda. Aquele não era para ter marginal, porque ele pertence ao rio. A gente chama de várzea. Então, o que acontece é que essa população, a grande maioria, vai morar nessas áreas carentes de infraestrutura. Então, além de inundação, ela não tem esgoto, ela não tem água, muitos cavam cacimbas d'água que tem um problema de contaminação, e vem aquelas doenças que a gente chama de origem da água, as verminoses, as parasitose intestinal, já está falando difícil. Mas é que leva muitas crianças subnutridas ou desnutridas à morte. E acaba gerando também impacto na própria saúde pública, né? Com certeza. Quer dizer, então, veja, o esgoto sanitário, a Lei 11.445 de 2007, que implantou a Política Nacional de Saneamento, fala na universalização. Se eu tiver uma pessoa sem esgoto, a gente conversava antes, né, Amanda? Essa pessoa está jogando, eu não vou falar excreta, não vou falar fezes, no leito da rua. E isso aí caminha na sarjeta e vai contaminando o restante da cidade. Tem que ser a plenitude, todos ligados, com água e com saneamento. Aí você atinge o objetivo do saneamento, que é a saúde pública. Mas essa questão, por exemplo, do saneamento, até existe também uma outra vertente, que é o problema do boom imobiliário. As cidades cresceram muito rápido, vamos lá, de um século principalmente para cá. Houve um crescimento muito grande sem infraestrutura, que eu acho que é o grande desafio, principalmente para quem está na política, no governo, as políticas, os municípios, né? Ter como fazer depois que já está construído. Existe meios? Veja só, a pergunta é muito interessante, Sara. Você tem hoje esse boom imobiliário, como você colocou muito bem. Imagina que eu tenho uma rede de esgoto implantada, que ela foi construída para receber uma certa quantidade de pessoas. Sim. E, de repente, começou a construir casa, prédio, e aquela quantidade de pessoas que vai contribuir com mais esgoto, que vai
beber mais água, a infraestrutura não suporta. Não aguenta. Além do fato que, se você tiver a rede de água, o manancial não tem condições suficientes da disponibilidade para ofertar esse adicional de pessoas que vai precisar de água. Aí o que acontece? Vão pegar água distante, cada vez mais distante, caríssimas, e termina impactando a tarifa. E você tem hoje uma grande, isso é mundial, um grande efeito das mudanças climáticas. O que vai acontecer com as mudanças climáticas? Estiagens mais violentas e trombas d'água. Vou falar tromba d'água para ficar bem claro, quer dizer, chuvas mais fortes, maior quantidade de água. E o que acarreta? A seca, a gente chama estresse hídrico. Colapso no sistema de água. Imagina 2014, desespero de São Paulo, dessa zona sul, fazendo rodízio, para a água com outro, dando bônus para quem bebesse, para quem consumisse menos água. Olha que loucura no país. E você tem o aspecto das inundações, que hoje tem, a nível mundial, a China chama cidades esponja. Intensifique o verde. Plante. A água que cai no seu telhado, colete num barril de água de chuva. Porque esse barrilzinho de água de chuva, você vai usar para rega de jardim, para lavar o seu carro, para dar descarga em vaso sanitário. Eu vou usar água potável para dar descarga em fezes e urina? Não, eu vou usar água que eu armazenei da chuva. Os jardins de água de chuva, por exemplo, o americano, tem a Agência de Proteção Ambiental Americana, que ele chama Rain Garden, que é o jardim de água de chuva, Rain Barrel, que é o barril de água de chuva, Trenchante, que é a trincheira filtrante. O que é que significa? A água que cai, eu vou buscar que ela fique retida, que ela seja segura no local que ela caiu, imitando antes da ocupação. Como era essa área antes de ter impermeabilização? A água caía, tinha vegetação. A água de chuva, quando está caindo, eu tenho a planta, ela é interceptada na folha. Aqui não ficou interceptada na folha, alcançou o solo, desnudo, sem impermeabilização, ela começa a descer. Aí as raízes pegam essa água para o seu metabolismo, seiva bruta, elaborada, e devolve pelos estômatos a transpiração, o suor da planta, que a gente chama evapotranspirar. Se você plantou, essa planta ela tem esse benefício de devolver à natureza aquela umidade que amanhã vai condensar e vai precipitar. Mas a água que não ficou retida na zona das raízes, a água que não ficou interceptada na folha, ela começa a descer no solo. E vai alimentar o quê? As nossas coleções de água subterrânea. Você tem uma ideia, Natal, 70%, Natal é cortado por um rio, 70% é abastecida por um aquífero, um lençol d'água subterrâneo. Você veja o Brasil, como tem hoje mananciais de superfície, São Paulo, quase tudo manancial de superfície, Guarapiranga, Sistema Cantareira, quer dizer, vários, Rio Claro, você tem vários mananciais de superfície que são muito mais sensíveis à contaminação do que o aquífero subterrâneo, porque o subterrâneo é protegido. Essa água que está descendo, eu estou filtrando numa areia. Ela vai sendo filtrada no solo, mas tem situações, o caso da minha cidade natal, que por não ter sido saneada, ela tinha as famigeradas, as terríveis, as maledicências fossas sépticas. Por que a fossa séptica é terrível? Porque ela não trata quase nada. Simplesmente por não ter saneamento, construa o seu sistema individual. Aquele sistema de fossa séptica tem uma baixíssima eficiência em redução de coliforme, que é a bactéria que causa a doença. Uma baixíssima eficiência em redução de nitrogênio, nitrato. Então, o que sai naquele efluente da fossa vai para um sumidouro, um infiltrador. A gente tem sumidouro, que é quando é um poço vazado, que ele percola no solo, e vai para onde? Contaminar o lençol subterrâneo. Nós temos hoje, infelizmente, então, exemplo, Cidade Natal, isso, quem tem água de poço e não tem saneamento, que tem fossa, a fossa está recarregando o aquífero. Só que está recarregando o aquífero com água contaminada quimicamente, que dá câncer no estômago dos adultos. E as crianças, vou falar um nome feio aqui, ela tem a flora redutora. Ela reduz esse nitrato a nitrito, oxído, ferro 2 a ferro 3, hemoglobina, complicou. Em resumo, dá uma doença chamada metemoglobinemia. As crianças morrem por falta de oxigênio na célula. Morrem por anóxia. Quer dizer, é uma ação assim terrível. Então, veja, o saneamento
você tira essa infiltração. A rede de esgoto acaba com as fossas. Aí você diz, e agora o que é que vai recarregar o aquífero? Como é que eu vou alimentar essa coleção d'água subterrânea? A vegetação. A planta, ela tem uma função, primeiro, de segurar a água. E depois, como o solo está permeável, olha a importância da permeabilidade. Eu não vou, o prefeito, asfalta, constrói, impermeabiliza. Isso é uma ação terrível contra a água. A água diz, vocês estão fazendo isso comigo. Antes eu ficava retida no solo. Antes eu recarregava o lençol. Vocês estão fazendo com que eu escoe na sarjeta, que vai destruir famílias, que vai matar pessoas. Deixa eu ficar onde eu caí. Aí o chinês tem essa cidade de esponja, o francês chama Alternative Technique, alternativa até que é a mesma coisa, o americano chama Low Impact Development, desenvolvimento de baixo impacto, que é exatamente isso que eu falei, barril, jardim de água de chuva. O australiano, que tem um problema de estresse hídrico terrível, chama desenho urbano sensível à água. Olha o urbanismo casado com saneamento. É fazer uma estrutura, né? A própria rua na Austrália, ela acompanha o meandro de um rio. Olha como era o rio antes. Meandro, cheio de curva. O que é que o homem fez? Cortou o meandro. Retificou. Se a água estava escoando nesse meandro, ela tem uma altura, um ponto alto e um ponto baixo para ela poder escoar. Se você retificou, você fez com que aquela distância fosse diminuída. Ela andava tão tranquila, fazendo aquelas voltas. Aí você retificou. A primeira chuva que cai, a velocidade da água é tão violenta que ela sai destruindo casa. Então, vamos imitar a natureza. A gente faz parte da natureza. Então, essa é a questão da simbiose, esgoto, água de chuva, água de abastecimento, são coisas casadas. E o urbanismo, como você colocou muito bem, sabe? As cidades cresceram. Sim. O adensamento aconteceu. Esse excesso de população demanda mais água, mas eu não tenho água. Eu não crio métodos para levar essa água. Não tenho a disponibilidade hídrica. Não há, se você olha os planos diretores no Brasil todo, infelizmente, eles não casaram com saneamento. Eles vão por um lado, vou dar um nome feio aqui, que é coeficiente de aproveitamento. É o número que, multiplicado pela área do seu lote, dá a quantidade de metros quadrados que você pode construir. Por exemplo, o coeficiente de aproveitamento no plano diretor recente de Natal é 1. Então, você tem um terreno de 1.000, você pode construir 1 metro quadrado. Mas em determinados locais que tem a infraestrutura, que essa infraestrutura permita adensamento adicional, eu posso construir além de 1. Aí você diz, mas essa infraestrutura foi paga pela população, você vai dar de graça para o mercado imobiliário esse adicional de construção? Não, ele paga. Outorga onerosa do direito de construir. E também hoje, em Natal, a gente, no nosso plano diretor, São Paulo tem a mesma coisa, você tem a outorga onerosa e tem a transferência do potencial construtivo. No plano diretor de Natal, por exemplo, o que você ultrapassar suponha que em determinado local a infraestrutura pode suportar 5 vezes o seu tamanho do seu terreno. Terreno de 1.000, você vai construir 5.000 metros quadrados. Mas 1.000 é seu, é o conteúdo econômico da sua propriedade. Você não paga nada a ninguém, que é o coeficiente de aproveitamento básico. Mas para você sair de 1 para 5, você está ganhando 4. 4 vezes 1.000 é 4.000. Você está ganhando 4.000 metros quadrados a mais. Esses 4.000, 80% da 3.200, você paga a municipalidade para receber esse direito adicional. Os 20% de 4.800 metros quadrados, você vai transferir, vai receber potencial de quem tem. Como é que funciona esse potencial construtivo? Isso é um instrumento poderosíssimo para os alcaides, para os prefeitos. Imagina que você tem um lote, eu sou prefeito, esse lote seu está exatamente numa área inundável, que eu vou construir uma lagoa de drenagem, e eu chego, Sara, eu vou desapropriar o seu terreno. O parágrafo 3º do artigo 82 da Constituição Federal fala o quê? Desapropriação é justa e prévia indenização em dinheiro. E aí eu tinha que pagar em dinheiro, mas eu, no plano diretor que permitiu ter esse instrumento chamado potencial construtivo, eu lhe pago o coeficiente básico vezes o tamanho do seu terreno. Seu terreno, suponho que fosse 10.000, vezes 1 é 10.000 metros quadrados. A gente chama CPC, Certificado de Potencial Construtivo. Eu lhe dou um papel que permite você transferir 10.000 metros quadrados. Eu estou precisando apenas de 800,
nesse exemplo que eu dei, eu digo, Sara, eu quero comprar você os 800. Aí você faz uma transação e simplesmente esses 800 vai permitir eu construir aquele adicional com transferência. A importância disso é que você desonera o poder público nas desapropriações. Não era obrigado a pagar em dinheiro? Sim. Eu usei a transferência de potencial. Então, isso faz com que o poder público tenha mais versatilidade, tenha mais mobilidade para poder fazer a obra pública. E eu paguei em papel. As desapropriações que era obrigado a pagar em dinheiro, eu paguei em papel. E esse dinheiro que eu arrecadei no município vai para um fundo, esse dinheiro da outorga, vai para um fundo chamado Fundo Municipal de Urbanização. Qual é a obrigatoriedade da aplicação desse recurso? Saneamento. Ampliação do viário, a mobilidade urbana. Eu vou dar um exemplo aqui na questão da mobilidade em São Paulo. A mesma coisa, a gente chama gentrificação, essa expulsão da população pobre para a periferia. Mulheres, muitas delas, chefes de família, saem de casa de madrugada, 3h30, 4 da manhã, não vê os filhos. É uma coisa dolorosa. Elas vêm no ônibus, passam 2 horas, 2h30 para chegar no local de trabalho. Porque aí o trânsito vai enchendo, vai carregando, vai ficando cada vez pior. Quando ela chega no trabalho, está esgotada, cansada, não viu seu filho. Sai no final do expediente, pega de novo aquele engarrafamento, chega tarde em casa, não conseguiu ver o filho. Ou seja, muitas entram em depressão. Outras cometem o suicídio. É um processo de massacre. Sim. É um processo perverso dessa... Que é a doença do século já, também então, por esse pois fator, é, né? então você veja que como você vai resolver? Aí vem metrô, VLT, ônibus articulado, mas o correto é que a política urbana, olhando para o saneamento, casando com o saneamento, construa dentro da área próxima onde eles moram o comércio, o serviço, o emprego, para que eles fiquem no local onde estão morando. Mas, infelizmente, a gente expulsou, estão trabalhando aqui. Tem que falar a mesma língua, né? Tem que ter uma parceria. Então, é isso, quer dizer, na realidade, o saneamento, ele, a 11445, depois veio, foi 2007, a 14026, é um novo marco falar do com saneamento. O professor é outra coisa, né? Que ele já traz, assim, a legislação na ponta da língua. Mas é o novo marco. Artigo de cor, né? E o novo marco do saneamento, se você botar o Ctrl F lá do computador, você vai encontrar 7 referências. Eles falam reuso, eu prefiro falar reciclagem. O esgoto que você trata não pode ser jogado no rio. Não pode ser lançar nutrientes, porque o esgoto não reduzir coliforme, botei a desinfecção, a ultravioleta, cloro, eu estou fazendo a redução da matéria orgânica, porque esgoto, a fezes tem matéria orgânica. As nossas fezes, um exemplo aqui, um parênteses antes de eu continuar, ela tem uma quantidade de carga orgânica em torno de 300 miligramas por litro. Aí você diz, e o chorume de um aterro sanitário? 20 mil. E o sangue do boi? Milhares de DBO. E um vinhoto de uma destilaria de álcool? Milhares de... Então, eu estou tratando esgoto doméstico. Se eu for tratar sangue de um matadouro, ou vinhoto de uma destilaria de álcool, ou chorume de um aterro sanitário, é outra realidade. Eu preciso colocar estações muito, tipo assim, anaeróbias, para reduzir carga orgânica. Depois Bom, eu sei que, voltando à nossa questão do esgoto doméstico, ele lança nitrogênio, fósforo no corpo hídrico. E, como eu disse aqui no início, mata a criança. E o corpo hídrico, rio, lagoa, Billings. Pega o exemplo da Billings. Mataram a Billings. Mas por quê? Porque você jogou detrito, você jogou carga orgânica, você jogou nutrientes. O que acontece com esses nutrientes, nitrogênio e fósforo? Há um processo de floração, de eutrofização, de uma população algácea, de algas. Essa população cresce porque está rica em nutrientes, cresce e morre. E quando ela morre, o que acontece com o rio? Consome o oxigênio dissolvido. Entra em processo que a gente chama de falta de oxigênio dissolvido. Posso dizer outro nome feio? Pode, claro. Anaerobiose. Falta de oxigenação. E simplesmente, grande nome feio, né? Aí simplesmente essa anaerobiose produz mercaptano, escatol, escrapilo, sulfeto de hidrogênio, que é o gás, o H2S, que é o gás sulfídrico. Cheiro de ovo podre, que odor. Parece esgoto. É o processo de decomposição dessa matéria orgânica que consumiu o oxigênio e você destruiu toda a vida aquática, inclusive os peixes. Então, você veja como é importante essa simbiose do saneamento com o urbanismo. Mas se você olha os planos diretores
Amparado pelo artigo, só tem 2 artigos da Constituição Federal, 182 e 183. O 183 é o escapião. Mas se você olha, os planos diretores com os planos de saneamento, com os planos de bacia, eles não se falam. Não se conversam, não tem uma parceria. Então, mas tem uma coisa aí que eu vejo muito grave, por exemplo, aqui, no nível de São Paulo, né? O plano diretor aqui, eles têm aquela situação que eles chamam de eixo. Tipo, o plano diretor, ele vê lá como máximo de potencial construtivo as áreas que estão no eixo do metrô. Os corredores principais. Por quê? Então, o plano diretor, ele visa o quê? Mobilidade, mas não tem infraestrutura de saneamento. Aí, assim, até pelo que você está falando, o que já vem na minha mente? Se eu sobrecarrego essas regiões de eixo, porque ali eu tenho um potencial construtivo muito maior, eu vou ter uma quantidade de população morando ali, sem uma infraestrutura que vai desencadear todos esses outros problemas. E aí cresce de forma desordenada, né? A ferramenta Estatuto da Cidade é uma das coisas mais formidáveis que já aconteceram nesse país. Infelizmente, não é muito aplicada. É uma caixa de ferramentas. Está falando na caixa de ferramenta do mecânico? O Estatuto da Cidade é uma caixa de ferramentas. Tem vários instrumentos. Existe, eu vou tocar noutra coisa aqui, que é chamada reforma urbana, que é o parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. Parcelar. Você tem uma gleba? Está esperando que eu, prefeito, invista para você ficar mais rica? Não. Pegue sua gleba e parcele. Não quer parcelar? Loteie. Coloque esses lotes no mercado. Porque você quer usufruir do dinheiro público, não vai ficar rica nas custas dos impostos pagos pela sociedade. Você já tem um loteamento, Sara? Eu estava falando com a Amanda, ela loteou. Você tem um loteamento? Construa. Não constrói não? Está esperando que o poder público invista para você valorizar o seu lote? Não, senhora. Você tem que construir. E você tem prazo para isso. Aí vem o outro caso. Você está, seu Aldo Tinoco, com prédios aí vazios, esperando que a infraestrutura chegue para você ficar mais rico? Não. Ocupe. Então, o parágrafo 4º do 182, ele diz: parcelar, edificar, utilizar compulsoriamente. Se não fizer, um IPTU progressivo no tempo, IPTU sanção, IPTU penalidade, não é o IPTU de alíquota 0,6%, 1%, porque o IPTU que é? O valor venal vezes uma alíquota. Esse chega a 15%. Cresce em alíquota até 15%, para você ser obrigada a utilizar. Porque o que significa você parcelar mais lotes no mercado, mais casas sendo construídas, mais prédios vazios sendo utilizados? Eu vou ter habitação. Eu vou fazer com que essa população fique aqui. Porque tem essa situação da função social do imóvel. Então, o IPTU progressivo, ele já foi criado com essa intenção, né? Tipo tem grandes proprietários que têm, por exemplo, terrenos e retém. Entendeu? Você foi brilhante. A função social da propriedade. Preconizado nesse mesmo artigo, com tudo isso. A terra tem que cumprir função social. E o Estatuto reproduziu isso. Aí você diz, mas eu não tenho dinheiro, Aldo, eu tenho uma gleba de herança, eu não tenho dinheiro. Existe uma ferramenta, o consórcio imobiliário, que eu, prefeito, digo, ceda a sua área para mim, eu vou edificar, eu vou construir, e lhe pago parte do que eu construí no valor que tinha antes da valorização da minha construção. Ou seja, não precisava ter dinheiro. Eu não vou usar o parcelamento, a edificação, a utilização, o IPTU progressivo no tempo, mesmo se eu usar o IPTU com a alíquota de 15%, está previsto no parágrafo 4º, aí eu vou desapropriar com pagamento em títulos da dívida pública, resgatável até 10 anos. Reproduziu o parágrafo 4º. Que está copiado no Estatuto da Cidade. Está no Estatuto da Cidade. Mas você veja, o consórcio imobiliário, eu pude fazer 100 casas no seu terreno, uma gleba enorme. 5 casas eu pago o valor dele antes da construção da estrutura. Se ela ficou com 5 casas. Então fornece estrutura também. Porque o problema, por exemplo, falando assim, Natal, o universo de Natal é aqui em São Paulo, tem 1 milhão de habitantes. Mas eu conheço mais aqui como as coisas funcionam em São Paulo. O que a gente tem aqui em São Paulo? Nós temos um problema imobiliário muito grande, que são imóveis irregulares. São Paulo foi formada por grandes propriedades que foram sendo desmembradas. Enfim, você tem problemas de origem, você tem problemas de documentação. Irregular, ilegal e clandestina. Total, exato. Não é a cidade formal. E com relação à municipalidade, você tem o lançamento de contribuinte do cadastro de ofício. A municipalidade foi fazendo o quê? Foi abrindo algum arruamento, e aí ela lançava de ofício, às vezes numa transcrição lá que ela dividia em 3, 4, porque passou um arruamento, ela lança de ofício aquele IPTU. E os espólios antigos,
de fato acontece isso. Não tem, às vezes, a condição de bancar essa regularização, aí fica naquela. Alugo, não alugo, às vezes já tem invasão, tem uma série de coisas. Isso cria uma bola de neve, porque você começa a ter o IPTU progressivo, a pessoa não consegue vender aquela propriedade porque existe uma irregularidade documental, às vezes até pelo próprio arruamento. Eu estou com um caso desse, inclusive, do próprio arruamento que a prefeitura fez ali, sem desapropriar, mas aí apropriação indireta. Exatamente. Tomou posse. Então, você começa a ter uma série de problemas para conseguir tornar aquilo regular, que interesse ao mercado imobiliário ou à própria prefeitura para que possa ali ser feita habitações. Aí esbarra Mas no consórcio imobiliário, ela assumida, ela mesma pode regularizar. E você tem ainda, você tocou num assunto importantíssimo, a figura da regularização fundiária. Porque a cidade formal, legal, ela é mínima. A informal e legal e clandestina é a grande maioria. Então, que vai crescendo de forma estruturada. Exatamente. Tem uma lei específica da regularização fundiária que você faz no único processo. Imagina você ter uma área com 1000 habitações. Você não vai fazer um processo individual para cada casa. Você junta coletivamente. Você faz ele coletivo. É o rito sumário. Sim. O juiz tem que dar a sentença imediata e você regulariza, trazendo ao cidadão para o mercado formal. Que é exatamente dando a titulação, o título de propriedade para ele. Porque ele não tem a escritura pública. Ele tem aquelas escrituras fajutas que você compra. Exatamente. Você sabe que eu me assustava. Quando eu comecei a mexer com o direito imobiliário especificamente, eu escutava muito assim, São Paulo, 70% dos imóveis são irregulares. Aí você pensa, fala, não é possível. Mas é que São Paulo é muito grande. Você fala 70%, você está falando também das regiões mais periféricas e tudo isso. De fato é. De fato é. Porque você tem regiões que você tem grandes áreas de grandes fazendas e propriedades antigas, que tudo que está ali em cima está irregular. Sim. E aí você tem a questão de sobreposição de matrícula, matrículas abertas de forma irregular. É uma loucura. É uma loucura. E para você regularizar isso, é todo tem todo um processo. Todo um processo de buscar a origem, de conseguir demonstrar essa regularidade, o que é originalmente. O uso capião urbano coletivo. O que é que diz 183? Área de até 250 metros quadrados, ocupada ininterruptamente sem oposição, adquire o domínio. Passou mais de 5 anos, o imóvel urbano adquire o domínio. Uso capião. Pode ser feito de forma coletiva. A gente faz bastante isso. O escritório trabalha, né, com muitas ações. Agora, Sara, eu queria fazer uma referência aqui a 2 mulheres aqui que são símbolos da minha referência na minha vida. Professora Hermínia Maricato, da USP, da faculdade. Ela que tem esse discurso da gentrificação da população que vai para a periferia, do massacre que é feito em cima da mulher. E a outra, Raquel Ronick, também diretora, professora da FAO, e foi a nossa consultora no plano diretor. Só fazer uma referência aqui a ela, esse plano diretor, em 94, vocês não eram nascidas. Esse plano diretor, ele foi para a conferência de Istambul, na Turquia. Foi modelo de plano diretor mundial. Graças ao prefeito, simplesmente por ter chamado ela, né? Mas graças a ela. Meu irmão Marcelo Tinoco, tá certo? Foi aluno dela, me ajudava na prefeitura e convidou a Raquel Ronick, e graças a ela esse nosso plano foi modelo, inclusive esses instrumentos. O plano dele foi modelo mundial, lá fora, na conferência de Istambul. Por quê? Entende a importância do Raquel, professor Aldo? Raquel Ronick. Eu simplesmente foi o mero, eu só assinei o papel. Mas é importante isso, essa questão do política, conhecer quem sabe e trazer para ser efetificado. E trazer informação, né? Sobretudo trazer essa informação. Esses instrumentos de política urbana que estão do Estatuto, o Estatuto é julho de 2001, o nosso é de 94. Olha, muito lá atrás. Por isso foi modelo, tá certo? E ele veio compor depois o Estatuto da Cidade. Então, obrigado, Hermínia, obrigado, Raquel. Graças a vocês, a gente hoje é referência. Porque eu vejo assim, né? Em resumo, o que é importante? Essa questão do saneamento e da própria questão urbana. Isso. De fato, hoje a gente tem uma dificuldade maior, exige, eu acho que do poder público que tenha uma visão muito mais centrada, porque você já tem a dificuldade de coisas que já estão ali, né? Imóveis, arruamento, tudo isso, para que você... Mas tem que ter uma política Agora, mais... deixa eu falar uma coisa importantíssima que eu não podia deixar, em cima dessa ocupação irregular, ilegal, clandestina. A gente olha aquele amontoado de casas que não obedeceram nada de traçado urbano, as casas não obedeceram o lote mínimo, porque o lote mínimo do plano é 120, enquanto o lote é 60.
existe a ferramenta chamada ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, ou AEIS, Área Especial de Interesse Social. Eu vou dar um exemplo em Natal. O melhor local para morar em Natal. Um dos locais mais nobres é o Morro de Mãe Luísa. Uma duna ocupada irregularmente, com visão para a praia, próximo ao centro, área equipada, onde a maioria é pobre. E essa, na época, em função do nosso plano diretor, a gente transformou numa AEIS, Área Especial de Interesse Social. Qual é uma das finalidades da AEIS? É segurar a população onde está morando. Impedir dela ser expulsa para a periferia. Como é que você impede isso? Você proíbe, uma das primeiras coisas, o remembramento de lote. O que é remembramento de lote? Você tem um lote de 60, eu tenho um lote de 60, ela tem um de 60, eu vou juntar vocês três, dou 15 mil a cada um, transforma em 180. Você breca o mercado imobiliário de ir lá e comprar vários lotes para construir. Exatamente. O mercado não gosta, mas simplesmente, aqui em São Paulo está cheia. A própria Operação Urbana Água Espraiada tem uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social, que foi tratada como ZEIS. E a população está protegida. Proíbe remembramento, facilita a regularização fundiária, ou seja, tem todos os mecanismos de fazer com que esse cidadão que está a parte da lei, ele passe a fazer parte da cidade formal, tendo sua titulação, sua escritura pública. Não, é fantástico. Assim, eu adoro falar sobre direito imobiliário. Essa parte toda, assim, porque é muito dinâmico. Agora, deixa eu aproveitar, Sara, você falou, adoro, desculpa, eu gosto de falar, né? Daqui a pouco, corta, acabou, não tem mais discurso político. Ninguém está em eleição, está em época de eleição. Mas é o seguinte, a gente falou, adensa porque tem infraestrutura, mas existe uma ferramenta que São Paulo é exemplo, eu vim aqui para São Paulo para aprender um pouco o que foi feito aqui em São Paulo, que é a figura da Operação Urbana Consorciada. O plano tem que manchar essa área. E essa área você tem que buscar, primeiro, a área de interesse do mercado imobiliário. A área onde tem o lucro, a área onde ele é a Faria Lima, é a Roberto Marinho, que é a Água Espraiada. Ou seja, a área onde o mercado está louco de olho para entrar. Aí você faz um projeto sem olhar os limites urbanísticos fixados pelo plano. Você pode adensar muito mais além do que o plano diretor permite. Então, você fez um projeto, prédios, a gente vê, se você botar no YouTube, Operação Urbana Água Espraiada, você vê aqueles prédios, tudo crescendo em maquete, tá certo? E ao lado dele tem o quê? Um parque linear. Ao longo do rio, eu criei um parque linear, vegetação, ciclovia, infraestrutura de água, esgoto, drenagem, lixo, unidade de saúde, creche, delegacia de polícia, toda a infraestrutura. E a Operação Urbana Água Espraiada, foi mais além. Fez aquele cartão postal de Natal, que é a ponte Otávio Frias, aquela ponte estaiada, linda, que a administração tem o seu mérito por ter implementado a operação urbana, mas o dinheiro foi todo privado. Aí como funciona? Eu pego esse projeto urbanístico, esses adicionais de metros quadrados que ultrapassam o básico é seu. Se for um, não sei se acho que São Paulo é um também, o coeficiente básico. Tudo que ultrapassou eu transformo num papel, em papéis, chamado CEPAC. O que é o CEPAC? Certificado de Potencial Adicional de Construção. E esse papel, pela instrução normativa número 401, é passível de negociação na Bolsa. Olha que coisa sensacional. Então, eu fiz um projeto com a infraestrutura que eu falei, que custou 300 milhões de dólares. Eu não tenho 300 milhões de dólares. Aí eu coloco, imagina que eu consegui 1 milhão de papéis de CEPAC, e eu, prefeito, não vou botar 1 milhão na Bolsa, não. Boto 10%. Só 10%, só 100 mil. Aí o Soros, vou dizer o nome dele aqui, mas um investidor, um especulador, eu disse Soros porque foi lá na operação Porto Maravilha, mas aquele que é construtor e que é... Tem essa eu vou para a Bolsa, aí você é um especulador imobiliário, eu botei R$300 o valor de face. Eita, R$300. Eu ofereço 500. Aí Sara, que é construtora, sabe que se pagar 1.500 ainda ganha dinheiro, eu boto 1.000. Aí você, 1.200. Aí chega um cara lá, eu boto 2.000. Aí você, não, 2.000 já está caro. Aí arremato o CEPAC por 2.000. O que significa isso? Que significa que a prefeitura, que botou um valor de face de 300, se aqueles 100 mil for arrematado por mais de 6 vezes, né, que era 300, 6 vezes 3, 18, mais de 6 vezes o valor de face, significa que eu já posso ter arrecadado o dinheiro que eu precisava para construir a infraestrutura. Parou a operação urbana. Eu vou agora fazer a infraestrutura. Olha
a diferença da outorga onerosa. Né? Eu tinha que ter infraestrutura para poder adensar. Eu fiz a infraestrutura para, depois dela feita, eu construir os prédios. Essa diferença é fantástica. E São Paulo deu exemplo com a Faria Limpa, com a Água Espraiada, que a gente chama Avenida Roberto. Então veja a dinâmica que é a cidade. E tem mais. Nessa operação urbana consorciada, eu incluí uma área social. Eu tenho uma área especial. E a questão ambiental. Eu fiz um parque. Eu protegi o leito, a várzea do rio, que eu falei aqui no início, a planície de inundação. E, naturalmente, o privado tem que ter seu lucro. Aí tem uma outra coisa que eu aprendi aqui no Instituto Polis, em São Paulo, que o plano diretor manchou. Eu vou pegar essa primeira operação urbana que eu vou fazer em Natal, é a área do rico, do capital privado, do lucro. Mas eu botei também um polígono, falar polígono não é perímetro, porque é uma linha fechada, na área da pobreza, que não tem esgoto, que não tem casa, que não tem legalização fundiária. Uma coisa e o dinheiro que eu arrecado na operação urbana, está previsto no Estatuto da Cidade, eu só posso gastar dentro da operação urbana. E ai do prefeito que gastar 1 centavo fora, é afastado por improbidade administrativa. Fazer aquele investimento. Afastado por improbidade administrativa. Então eu já arrecadei o dinheiro para fazer a infraestrutura do lucro e vou também, como eu arrecadei suficiente, porque está previsto no projeto, para fazer o saneamento. Mas isso é uma visão não só política, administrativa e de estratégica. Exatamente. Porque você sabe de uma necessidade de uma população mais pobre, mas você sabe do interesse privado, da realidade da local onde gira mais o dinheiro e você precisa fazer com que uma coisa pague a outra. É um interesse social. Então, mas como? Mas aí que tá. Às vezes a pessoa que não tem esse entendimento, ela vai falar assim, não, mas se eu não fizer ali pro pobre, sabe? Ai, vão achar que eu tô só visando o capital. Não é, você tem que saber lidar com isso. Eu escutei uma coisa de um cara, foi cliente meu muitos anos, falava, você tem que tirar do cor a correia. Quem vai saber. E na realidade é isso, você tem que saber tirar ali do capital privado, do interesse, qual é o interesse do empresariado, esse. Ali ele vai conseguir custear e você vincular, mas é o que o Aldo falou. Pagou 1.500 no CEPAC de 1 metro quadrado a mais e está vendendo por 10 mil. Então, tem que pensar mais além, né? Pensar num todo, né? Se você vai fazer produção, pouco importa, eu estou ganhando aqui o meu e muito. E aquilo ali automaticamente é investido ali. Mas o importante é que a população saber que às vezes ela olha para um projeto político, tipo como se estivesse focando só na questão. E não é. Existe uma estratégia porque mesmo o poder público precisa do dinheiro para poder fazer com que aquilo aconteça. A quantidade do água espraiada é algo da ordem de mais de 30 bilhões nas EIs. Uma recuperação enorme, pavimentando, saneamento, rede de esgoto com tratamento. O tratamento de esgoto, você tem hoje, é uma situação muito delicada, esses condomínios que fazem aquelas estações compactas. Né? É muito melhor você centralizar na concessionária, quer dizer, ter poucas estações, mas com a operação, com a expertise. O que acontece quando você descentraliza, fica descentralizar naquelas poucas estações. Né? Quando você coloca uma estação em cada condomínio e tal, aquelas fossas não operam. Não operam. E aí você tem uma terrível contaminação ambiental. Aquelas legislações não funcionam, o esgoto que era para ter uma certa... Ela vem outro nome feio. Não é a questão de TDAH, né? Mas falando de... o tempo de detenção hidráulica. Você tem que ter aquele tempo para a água parar, ficar tratada e depois você lança ela. Aproveitando aqui a oportunidade, falando isso do Rio, né? Eu não sei se você sabe muito, há uns anos atrás, teve um problema, assim, significativo na água. Né? Não sei, Lagoa Rodrigo de Freitas? Mas na parte do Recreio. Do Recreio. E Recreio dos Bandeirantes ficou ali um tempo sem poder. Água contaminada. E a gente tendo com dificuldade, tendo que comprar. Você tem um caso interessante. A água de chuva, eu chamo de tecido urbano, né? Que é o nome também. Na área urbana, quando ela precipita e passa muito tempo sem ter chovido, o que acontece? Ela lava. Ela sai lavando o solo, a rua. E o que acontece com essa rua? Tem lixo. Animal morto. Leva tudo. Metais pesados de decapagem de pneu. Para onde vai isso? Para os pontos baixos. Para os rios, para as lagoas, para o oceano, para as praias. E tem mais ainda. Por não ter... o Brasil, só Porto Alegre, o Brasil tem o que a gente chama separador absoluto. Tem um sistema de esgoto doméstico e um sistema de água pluvial, de drenagem urbana. Separado. Você vai na França,
Tutalegu. Eu disse, pô, que nome feio. Tutalegu. Todos os esgotos. É um sistema unitário. Você vê muito filme, aquele ladrão correndo, aquela canaleta de esgoto sempre contínuo com esgoto e aquela enorme galeria para receber água de chuva. No Brasil é separado. Só que acontece, como nos locais tem a galeria de drenagem, mas não tem o esgoto, a galeria está querendo, joguem para mim. Você está com sua fossa estourada. Você pega suas fezes e urina, bota na galeria. Essa galeria vai aonde? Termina onde? Nos pontos baixos. Qual é um dos pontos baixos? O oceano. A praia. Aí você vê, a gente chama língua negra. Aquela língua negra, gente, contaminação fecal, bruto, horrível, coliforme. Aí a chuva, quando vem, carrega isso pro mar. Mas olha que interessante, né? Trazendo toda essa estrutura e agora trazendo até elucidando um pouco, compreendendo todo esse formato que você está falando de lugares que não crescem com uma estrutura. Se você pensar, quem conhece Rio de Janeiro saber, né? E por isso que eu falo, lá o Recreio é uma área nobre, relativamente nobre, vamos dizer, e do lado tem que a gente fala terreirão, que é uma população que cresceu totalmente em infraestrutura. Irregular, ilegal e totalmente. clandestina. E aí é Não muito, tem porque é do legalização. lado. Exatamente. E aí tudo que você está narrando, explicando aqui, vai muito de encontro Aquilo era um azeite. com a situação É pra e a ser um realidade azeite. do Rio. O plano é para manchar como zeis. Pois Zona é. especial, porque a não ser que seja uma área de APP, que é chamada de preservação permanente, de mata ciliar. Que muda tudo. O cílio, qual é o seu cílio? Qual é a função do seu cílio? Proteger poeira nos seus olhos. Sim. Qual a função da mata ciliar? Proteger a contaminação do rio. Então, você planta essa... não ocupei beira de rio. Tem que reassentar. Se essa área for uma área de risco de encosta, declividade exagerada, está dentro da várzea de rio, está dentro de uma depressão, que quando chove inunda, você tem que reassentar o mais próximo possível onde eles estão. Não expulsar para a extrema periferia. Gente, olha, Aldo, Papo no rende, papo, né? não, pro papo Papo rende, se a gente rende. ficar aqui, eu vou, assim, vamos verdade. tem muito assunto Muitos sobre assuntos, isso. né? E Que assim, dá para explorar. E professor falar. Aldo, né? O cara é o expert, o exemplo Tive dessa uma questão aula do aqui, nós saneamento. tivemos uma aula Com hoje, certeza. até de artigo, né? Agora Vai que meco. eu vou estar ainda gravando, eu vou confessar. É decorado. Se parar quando eu estou falando, eu não vou saber mais nada. Esse é o Imagina. problema. Aí, como dizia papai, por isso que não progrede. É progrida, progrede. Papai falava assim. Olha, eu vou falar pra você que eu não conheci o seu pai, né? Mas eu conheci muitas histórias e, nossa, ele vai ser uma figura também, político, foi deputado também, né? Deputado. De pé no chão também se aprende a ler, se envolveu naquela educação de Paulo Freire lá e pagou caro. Na verdade, a família, né, Depois veio veio a toda política. essa questão política e todos, tanto o seu pai quanto o próprio Aldo, como o próprio plano dele, foi exemplo mundialmente, existe esse histórico, né? Vocês sempre tiveram muitos projetos inovadores e sempre tiveram um nome destacado por isso. Saber quem sabe. Exatamente. Foi Raquel Ronick. E Hermínia Maricato, aquilo que eu falei, E o reconhecimento do disso é massacre legal. da população, da mulher, da dona de casa, Hermínia Maricato. Eu reproduzo isso até Visionária, no discurso né? político, visionário. Mas Pra mim, isso é um importante, porque muitas vezes na política, o político, vamos dizer assim, ele quer atribuir só a ele aquele sucesso de um determinado projeto. E você vê que o Aldo, não, ele faz questão de colocar... Só assinei o papel. Você vê ali, o cara assinou, não sabe o que tem. Conhecia Não, mas é bastante. verdade, tem um exército por trás, né? O próprio plano diretor Uma de equipe. edição tem uma equipe. Mas olha, Não. Obrigado. Um prazer, uma honra enorme ter Obrigado, aqui, né? obrigado. Nossa, gente, na estreia do Muito nosso bom. Poesia Jurídica, Ah, já uma bacana. figura dessa com uma aula, né? Sobre saneamento, sobre estrutura, infraestrutura, foi demais mesmo. Espero que quando você volte a São Paulo, venha aqui Pode de novo. falar uma poesia de Augusto Cusano, um trechozinho. Toma, doutora, essa tesoura é doutor, né? E corta essa singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa? Um urubu pousou na minha sorte. O beijo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Poesia terminando com Sara, poesia. muito obrigada. É uma honra estar com Poesia, né? vocês. É uma Sara. honra estar com vocês. Muito obrigada pelo Obrigado convite também. também. Gente, obrigada. E vamos terminando aqui o nosso primeiro episódio do Poesia Jurídica. Beijo a todos. Tchau. Tchau.